Muito bom dia. Estamos começando a nossa aula, a primeira aula do semestre da disciplina de Instituições de Direito Público e Legislação Tributária. Me chamo Ederson Porto e vou conduzir com vocês essa disciplina aqui ao longo desse semestre. Registro aqui inicialmente um pedido de desculpas pela confusão com a nossa sala de aula, né? Infelizmente a gente ainda não sabe onde é que vai ser. Cobrei em todas as instâncias dentro da universidade para saber onde é que, quem é que é responsável pela alocação de salas, e parece que não é só um problema meu, tem alguns outros professores também com dificuldade de alocação das salas. Eu não sei como é que está lá o prédio da administração, normalmente essa disciplina é ministrada lá na Washington Luiz, mas acredito que ainda esteja com alguma restrição, né? Não sei se vocês têm informação mais atualizada, mas me prometeram que quinta-feira nós teremos aula em uma sala que será a nossa sala de todo semestre. Então, fiquem atentos, assim como eu compartilhei com vocês o link do encontro de hoje, o link do encontro de hoje no Moodle, eu também compartilharei as notícias e informações aí da nossa disciplina. Avisem os colegas, eventualmente alguém não tem o seu e-mail que usa com mais frequência cadastrado no Moodle, para que fique atento para as mensagens, pelo menos a nossa comunicação dessa disciplina, eu sempre mandarei ali pelo cadastro, pela lista de alunos matriculados no Moodle. E às vezes não bate com a lista dos matriculados da disciplina, né? Então peço para que comuniquem e compartilhem com os colegas, eventualmente alguém pode ter ficado de fora da comunicação. Ali eu já coloquei, pessoal, eu coloquei o plano da disciplina, que eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. É, então, vocês estão vendo aqui, está aparecendo aí para vocês? Sim, sim. Tá, maravilha. Então, esse material aqui, esse PDF está disponível. Chama atenção aqui, destaco, o e-mail de contato, tá? Nós temos encontros nas terças e nas quintas, então dá tempo da gente conversar, dialogar, pessoalmente, mas eventualmente, quando quiserem fazer algum registro, de forma virtual, utilizem aí esse canal, que é o e-mail da universidade, e eu disponibilizo para vocês e procuro sempre responder com certa, prontidão. Aqui a gente tem o cronograma das datas das aulas, o conteúdo de da, cada um dos nossos encontros, tá? Os temas que serão tratados, e o que preocupa também muitos, né? Obviamente, e muitos gostam de se organizar, a data das avaliações. Então, nós temos uma primeira avaliação, cuja data já está definida lá no dia 21 de novembro, e a nossa segunda avaliação tem um período de recesso ali. E a segunda avaliação fica lá para o dia 9 de janeiro. Temos o resultado, então, que é a média dessas duas notas, né? Soma, divide por 2, e vocês encontram a média. Atingindo a nota mínima, estão aprovados. Quem não atingir a nota tem a prova de recuperação, que é no dia 16 de janeiro. Tá? Então, esse é o nosso calendário com as datas das avaliações. Os graus, né, e a graduação aqui é utilizado essa referência, tá aqui no material, para saber exatamente o que que é C, o que que é D, especialmente ali a linha de corte, né, D, então é reprovação ou recuperação, e as demais notas ali vocês sabem muito bem como funciona. A questão do FF, e é um ponto importante aqui para eu abordar com vocês, é, vocês sabem bem, em razão das particularidades desse período pós-enchente, né? A universidade adotou uma estratégia de não, não impor a. Deixa eu só voltar para nossa tela. Aí, agora sim. A universidade adotou regulamentou, inclusive, né, a ideia de não reprovar por falta.
Então, não há reprovação por falta, nesse período. E deixa eu só colocar aqui no mudo. Eu vou colocar todo mundo no mudo, tá, pessoal? E vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e interromper a qualquer momento. É só para eu não me distrair, senão eu começo a me ficar distraído aqui, me atrapalha. Mas quando quiserem, a qualquer momento, fazer alguma pergunta, podem fazer abrindo o microfone, abrindo a câmera ou mandando a mensagem no chat. Fiquem à vontade ali para interagir quando quiserem. O tema, então, ah, ó, o que chegou mais perto foi o Renato ali, que respondeu a tradução, do nome da música, mas a pergunta era o porquê, essa música foi criada, né? O que que ela tem a ver com a disciplina. Ah, ó aí, ó. Tá, a Carol matou a charada. Mas eu vou presentear então o Renato e a Carol. Não tem o sobrenome ali, eu não sei se tem outra Carol na turma, mas se não tiver, então vocês me procurem na quinta-feira e que serão ambos presenteados, como eu havia prometido. Então vocês mataram a charada do porquê eu colocar essa música no início da abertura da disciplina. Então, falando sobre a frequência, né, que eu estava explicando. É, desde a enchente, isso valeu para o primeiro semestre, vale para o segundo. A universidade determinou que não se deveria, reprovar por ausência. Então, a gente sabe muito bem das dificuldades, né? Ainda não tem trem até Porto Alegre e tem colegas aí que têm dificuldade para chegar, até o campus, né? Então, foi feito esse regime especial aí com uma certa tolerância em relação à frequência e eu estou observando essa recomendação, então não há reprovação por ausência, tá? Eu faço e farei hoje, eu vou fazer todos os dias chamada, que é o meu controle pessoal, eu gosto de ter registro de quem comparece nas aulas, quem frequenta as aulas e isso tem um fator ali importante, especialmente na questão de arredondamento, arredondamento de conceito, e outras questões mais, mas quem eventualmente não puder comparecer e alguns até se aproveitam dessa brecha e não vêm mais na aula. Com isso, eu me despeço de alguns que eu não conheci, talvez não vá conhecer. Isso acontece no primeiro dia de aula, mas é importante dizer que a não reprovação por ausência ou a questão da frequência não torna essa disciplina uma disciplina online, né? Obviamente, hoje estamos online por uma questão bem pontual. Acredito que quinta-feira já estejamos resolvidos com a lotação da sala, de modo que a partir, de quinta, ou a data em que for designada a nossa sala, a disciplina ela é inteiramente presencial, tá? Então, todas as questões de material, dúvidas, questões, interação, solução de dúvidas, ela é feita de forma presencial. Eu registro isso e vai ficar gravado, vai ficar essa aula gravada no primeiro dia de aula lá, para que sempre a gente retorne a ela e eu sempre faça, eh, lembrança dessa combinação. Muitas pessoas entendem, que por não ter reprovação por frequência, a pessoa ganhou o direito de ter um atendimento domiciliar. E aí começa a fazer, questionamentos, pedidos. Isso aconteceu, já na pandemia, aconteceu na enchente. E aí, com o número de turmas e alunos que a gente tem, é humanamente impossível dar esse atendimento individualizado, tá? Não é por maldade, não é por má vontade, é porque é impossível. Eu não consigo, dar esse atendimento personalizado para cada um dos alunos que, eventualmente não frequentam a aula. Em sala de aula, nós estamos ali terças e quintas, vocês têm toda a liberdade para perguntar, questionar, demandar e fazer, todos os apontamentos ali,
no nossa interação, tá? Expliquei o funcionamento ali do calendário, falei sobre a avaliação. Essa avaliação ela será disponibilizada no Moodle. Então, quem já fez disciplina com avaliação no Moodle sabe como é que funciona, né? No dia da data da nossa avaliação, vocês não precisam ir até o campus, ir até a sala de aula. Vocês fazem a avaliação em casa. Essa avaliação ela é uma prova de múltipla escolha, então com as questões da matéria que a gente viu. Para quem está frequentando a aula, costuma ser relativamente tranquilo. Os conteúdos que a gente viu em aula, vocês têm eles anotados, referenciados com material de acompanhamento. E aí, no dia da avaliação, é relativamente tranquilo realizar ah, o, o questionário que é feito à distância. Então, vocês podem realizar a avaliação de onde quiserem, não há necessidade de se deslocar. Então, anotem na agenda ali, são 3 datas, né? 2 provas obrigatórias e a recuperação, que ela é facultativa. Então, quem ficou com conceito D, obviamente deveria fazer, né, para não ser reprovado, mas tem gente que não faz. E aqueles que ficaram com um conceito que não considera satisfatório, eu também autorizo que seja realizada a prova de recuperação para melhorar o conceito. Eu sei que tem alguns professores que não permitem, né? Mas eu autorizo. Então, quem quiser, fiquei com um B, eu queria ter conceito A. Posso fazer a recuperação? Pode. Mas aí vai ficar nota mais alta? Sim, fica nota mais alta. Não vou reduzir a nota do aluno, da aluna que fez a prova para melhorar e acabou não se saindo bem. E eu valorizo, eu acho que essa é uma atitude positiva, né, de quem está preocupado aí com a melhoria do desempenho acadêmico. Então, eu acho que deve ser incentivado quem quer aprimorar, quem quer melhorar, e eu incentivo. Então, vocês podem fazer a recuperação. Alguma dúvida até aqui? Ah, ah, eu tenho. Por favor. Essa prova. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, Amanda. Essa prova, ela vai ficar aberta só durante o período da aula ou vai ficar o dia todo, por exemplo? Eu não digo o dia todo, tá? Mas ela é um pouco mais ampla. Às vezes eu coloco ali 8 horas a abertura até meio-dia, mas é o turno, tá? Ele não vai ficar o dia todo. Tá. Não, só para saber, porque eu acho que a maioria aqui tem cadeira antes. Daí, no caso, eu acho que não teria tempo de chegar em algum lugar para fazer a prova, só por isso. Ah, entendi, entendi. Bom, eu posso ampliar um pouco ali o horário de aplicação, mas o dia todo eu não costumo fazer. É necessário ali eu concentrar. A prova, normalmente ela tem duração, são algumas questões objetivas, dá em torno de uns 30 minutos, então acredito que mesmo aqueles que estão lá fazendo em algum outro lugar, conseguindo acessar, seja dentro da universidade mesmo, né? Um computador disponibilizado dentro da universidade, ou se deslocando para algum lugar, consegue fazer ela com bastante tranquilidade. Então, vai ser um prazo mais dilatado, não vai ser exatamente o horário da aula, mas o dia todo não, tá? Já antecipo. Ah, alguma outra questão que gostariam de. Deixa eu ver aqui se eu. Então, A acho que tá tranquilo. Isadora falou alguma coisa? Só que tá tranquilo, pra não Ah, te tá. deixar no vácuo. Só Tá. que tá... Valeu, Isadora. Obrigado. Ai, Ah, obrigada pela informação. tá, valeu, Amanda. Valeu. A gente fica no online, no vácuo, né? Obrigado aí por terem me respondido.
Então, eu acho que falamos de todas as questões burocráticas. Eu acho que temos aqui coberto todos os pontos. Deixa eu só explicar para vocês aqui um ponto que eu considero importante, que é o material para acompanhar a nossa disciplina, tá? Vou compartilhar de novo a tela aqui e vocês vão entender. Nós estamos numa disciplina do direito, né? E, obviamente, o direito depende da legislação. E tudo que eu vou falar, todos os conteúdos que eu vou ministrar, são questões que foram já reguladas no direito brasileiro, né? Então, elas estão tratadas na legislação brasileira, de modo que é importante que vocês acompanhem a disciplina com a legislação. E aí, como é que eu dou a dica aqui para vocês, tá? A gente vai lá no Google, coloca Constituição. Então, apareceu aqui no Google, ó, Constituição. Então, esse é o primeiro texto que a gente precisa acompanhar. Para quem gosta de acompanhar a aula com computador, tablet, celular, enfim, tá aqui o material atualizado. Esse site do Planalto, ele atualiza instantaneamente. Nós temos aqui a última emenda constitucional feita ao texto da Constituição, que é de 2023, ou seja, do ano passado, e ela interessa aqui a nossa disciplina, que é a famosa reforma tributária. Então, essa é a última vez que a Constituição foi emendada. Todas as modificações elas vão aparecer em azul aqui, ó, quando a gente vai passando o texto, quando tem registros ali em azul são emendas, são modificações que foram feitas. Então, esse é um texto atualizadíssimo. Não tem custo nenhum, todo mundo pode acompanhar pelo meio digital. O outro texto que eu recomendo é o Código Tributário Nacional. Então, se vocês colocarem CTN no Google, vai aparecer aqui, ó, a Lei 5.172, e está aqui o texto que a gente precisa ter ele para acompanhar. Por que que eu estou chamando a atenção disso aqui para vocês e reforçando esse tema? Porque quando eu leciono para colegas que não são do direito, uma dúvida, uma dificuldade muito comum é o manuseio, o acompanhamento da legislação para quem não está familiarizado. Então, é muito comum, assim, o relato de alunos dizendo: professor, durante a aula eu entendia, eu acompanhava bem a matéria, mas chegou na hora da avaliação, eu não achei nada. Eu sabia o conteúdo, eu lembrava da aula, mas eu não achava. E a resposta está toda na legislação, está tudo escrito lá. Então, essa é uma dificuldade recorrente, é muito comum, assim, para os alunos que não são os alunos do direito. Então, qual é a dica que eu dou? Acompanhem as aulas com o material, seja de forma online, seja de forma impressa. É claro que tem um custo, né? Se for imprimir, a Constituição é muito extensa, o CTN é extenso, tem um custo de impressão, e se for comprar também tem um custo. Tem aqueles códigos pequenininhos, né? Que não é um custo muito alto, em torno de 30, R$ 40, mas é aquisição, né? Tem aqueles colegas aqui que têm parentes, amigos, conhecidos que cursam direito ou já cursaram e que eventualmente pode emprestar, disponibilizar de graça. A biblioteca do direito tem material também, como os alunos do direito sempre compram, né? Lá na biblioteca do direito sempre sobra a legislação. Dificilmente um aluno do direito ele se vale desse material que está lá na biblioteca. Então vocês conseguem pegar emprestado de graça na biblioteca. Mas reitero aqui, usem, acompanhem com a legislação. Isso faz muita diferença. Enquanto eu vou falando, eu vou explicando o conteúdo, vocês fazem a anotação, pode colocar um post-it, marca texto. Isso ajuda ali a localizar quando forem realizar as questões. Então, e por que que esse material é importante? Vocês já devem ter sacado, né, quando eu falei que a avaliação é no Moodle, imediatamente já devem ter percebido que, obviamente, vocês vão poder consultar, fazer consulta ao material de apoio. Então, só que
Se a pessoa não acompanhou as aulas, não sabe onde é que estão as respostas, vai ter dificuldade mesmo podendo consultar. Agora, quem está com tudo em dia, né, todo o conteúdo em dia, anotado, referenciado, quando aparecer lá no dia da avaliação a questão, você sabe exatamente onde é que está, confere com a legislação, bate o que está escrito ali e vocês vão resolver com facilidade. As bancas examinadoras de concurso, elas adoram fazer esse tipo de teste, que é um teste de capacidade de memorização, nada mais do que isso. Eu não quero exigir de vocês, né? Eu não imagino aqui que ninguém tenha que decorar lei. Eu pressuponho, né, que sendo uma disciplina para outro curso, o interesse com o direito tributário seja, digamos, secundário, não seja tão intenso. Então, eu não quero exigir, não imagino que vocês tenham que decorar a legislação. Não é um propósito aqui. Por isso que vocês têm a possibilidade de consultar. Mas, a dica de amigo, tá? Não encarem isso como digamos, uma licença para jogar a toalha. E isso eu já vi muita gente boa se prejudicar. Muito aluno faz o seguinte raciocínio. Bom, então o professor disse que a prova é com consulta, então essa daqui é a cadeira que eu não vou estudar. Já que é com consulta, eu não vou estudar, vou lá no dia da avaliação, consulta e vou conseguir gabaritar a prova. Muita gente boa foi mal. Muitos alunos qualificados foram mal porque fizeram exatamente isso. Não subestimem. Não é uma prova difícil, é uma prova tranquila, só que se a pessoa não acompanhou muito bem as aulas e não tem o material bem organizado, no dia da avaliação acaba se tornando bem difícil. Tá? Então, se fizerem o que eu estou recomendando, não terão dificuldades. Tá? E aqueles que tiverem, por favor, me sinalizem. Eu acho que eu consegui agora com isso, eu consegui com isso cobrir todas as questões burocráticas, tá? Eu sempre perco um tempinho falando sobre isso, mas são algumas combinações importantes para a gente ter aqui ao longo do semestre. Deixa eu fazer, cadê aqui? Hum, deixa eu ver se tem uma, uma enquete. Não. Não tem aqui. Faz tempo que eu não dou aula online. Antes tinha um ícone aqui fácil para fazer a enquete. Mas quem quiser registrar aqui no chat e até o teste de atenção para ver se o pessoal está acompanhando mesmo. Eh, quem aqui tem algum interesse, alguma curiosidade sobre a matéria envolvendo, em síntese, o foco da nossa disciplina aqui ao longo do semestre, vai girar em torno da tributação. Quem aqui tem algum interesse, simpatia, ou daqui a pouco é uma área que imagina trabalhar, ou já tem alguma experiência, já tem algum vínculo, desses nossos 32 participantes hoje do encontro presente, quem aqui tem algum interesse sobre o conteúdo e pode responder com sinceridade, dizendo que não, está fazendo porque é obrigatório e é uma disciplina que tem que cursar, ou tem interesse e por que razão aí, quem quiser escrever no chat. A Martina diz que cursa RI, tem curiosidade do assunto. A Nicole diz que tem interesse, a Amanda tem interesse. Podem Eu tenho falar. interesse também, professor. Principalmente nos casos em que se pode pagar cada vez menos, né? Tributo. Então, tem interesse. Interessante, interessante, Vinícius. Faço disciplina obrigatória, mas tenho interesse em entender melhor a tributação. Acho muito confuso, diz a Carol.
Faço RI, tem interesse, assunto sempre relevante, tem interesse, diz a Marina. Curso Economia, honestamente, estou fazendo mais pelos créditos, Matheus. Tá ótimo, obrigado pela sinceridade, Matheus. É, o, assim, até me surpreendi. Eu não sei se vocês estão puxando o saco agora, porque é a primeira. Estou disposta a desenvolver interesse, diz a Isadora. Tá bom, vamos ver se eu consigo me esforçar aqui e despertar um interesse para você sobre o assunto. Mas digamos, a enquete que eu fiz aqui me surpreendeu, assim, pelo número de quem se manifestou. Tem gente que não falou nada, né? Nem que tem interesse, nem que não gosta. Mas a maioria dos que manifestaram, se manifestaram positivamente, dizendo que tem interesse pelo assunto. Mas isso me surpreendeu. Normalmente, essa cadeira aqui, o pessoal não tem muito interesse, faz mais porque faz parte da grade obrigatória dos créditos. E sabem que no direito a reação ela é normalmente meio parecida, assim. Os alunos do direito também não gostam lá se chama direito tributário, né? O nome da disciplina, e ela é ministrada em 3 semestres. Então, o nosso conteúdo aqui da nossa disciplina é um pupurri de mais ou menos 5 semestres do direito. Então, a gente vai fazer uma junção de 5 cadeiras dentro dessa daqui para dar uma visão geral para vocês sobre tributação e também um básico sobre o funcionamento das estruturas de Estado, que é a primeira parte do conteúdo. E lá, mas as respostas lá são um pouco diferentes das que eu escuto aqui dos alunos da administração, RI, economia, contábeis. Lá o pessoal tem uma rejeição, uma predisposição a não gostar, mesmo antes de conhecer a matéria, o assunto, porque os alunos do direito acreditam que o tributário é a parte da matemática do direito. Então, existe um ranço, né, que é folclórico. O aluno foi para o direito porque ele estava mal em matemática, ele odiava matemática, daí ele se matriculou em direito para não ter que mais que estudar. E aí, quando chega a disciplina em que tem que fazer apuração de tributo, cálculo, acaba sendo, digamos, aquela disciplina que o pessoal mais odeia. Eu adianto aqui para vocês, tá? Não sei se alguns se desapontarão. O Vinícius. Vinícius, não é mentira, não é, digamos, lenda, é verdade. O ramo do direito tributário, ele remunera bem os profissionais. Eu não diria que é o que melhor remunera, tá? Eu não seria categórico em afirmar que o tributário é o que melhor remunera. E já te explico por quê, tá? Mas inegavelmente remunera bem. Remunera bem. E tem muitas razões para isso, né? Uma das primeiras, e vocês já se manifestaram aqui no chat, né? Alguns já se manifestaram que dizem, eu acho que foi a Carol que disse aqui, é muito confuso. É confuso mesmo. O sistema tributário brasileiro, ele é extremamente confuso, complexo e, obviamente, quando há dificuldade, né, se cria dificuldade, tem que ter alguém para resolver essa dificuldade. O solucionador de problemas, que é o contador, né, o profissional da contabilidade, o advogado, tributarista, para tentar resolver esse dilema. Isso, sem dúvida alguma, consome uma parte importante dos recursos do nosso país. É dinheiro gasto, e estou falando aqui contra o meu time, tá? Não deveria jogar contra a torcida, mas aqui eu estou na condição de professor, não advogado. O, o direito tributário, ele, por ser complexo, difícil, é, intrincado, ele exige profissionais muito qualificados, capacitados. Afinal de contas, não se pode errar, porque um erro pode repercutir
no fracasso de uma determinada empresa, de um determinado projeto, e isso gera muito recurso despendido. Muito dinheiro é gasto para apurar tributo, pagar profissionais, financiar litígios, e isso daí não gera PIB, isso não gera comida na mesa das pessoas, isso não gera desenvolvimento econômico. Mas tem gente que ganha dinheiro, Vinícius, é verdade. E remunera bem. Como eu falei agora há pouco, né, os alunos do direito não gostam do tributário, então são poucos aqueles que se dedicam para estudar a matéria e o mercado ele é carente de profissionais. Tem pouquíssimos profissionais. É, eu fiz um anúncio lá na faculdade de Direito para uma vaga de estágio e acreditem, passados 2 semanas, apenas um currículo foi enviado. E aí o pessoal se queixa, né? Poxa, tem muito advogado, está faltando espaço de trabalho, não tem oportunidade. Mas no tributário isso nunca vai acontecer no Brasil. Infelizmente, o nosso país ele valoriza muito a complexidade. A reforma tributária que era para resolver, talvez tenha criado outras. A pretexto de resolver a complexidade de um lado, ele extinguiu algumas coisas, mas criou outras. Então, a complexidade vai continuar existindo. Infelizmente, essa é a notícia ruim a respeito da reforma. E, Vinícius, os profissionais da área vão continuar ganhando bem. Vão continuar ganhando bem. E aí digo aqui não como advogado, e eu me apresentei, né? Eu falei, eu sou professor da universidade, eu leciono essa matéria há alguns anos, e eu também sou advogado privado. E por que que eu ressalto privado? Porque dentro do fenômeno da tributação é uma perspectiva do fenômeno, né? Eu não sei se vocês já viram aquela imagem em que tem duas pessoas olhando para o número 6, e uma está num ponto do 6 e o outro está do outro ponto, e aí ela enxerga o 9. E aí, quem é que tem a razão ali, né? É quem está enxergando o 9 ou quem está enxergando o 6? Não é questão de ter razão ou ter a visão certa, eu só estou dizendo da onde que eu enxergo o fenômeno. Eu sou advogado dos contribuintes, eu advogo em favor das pessoas, das empresas, e eu enxergo de um lado. Se vocês estivessem ouvindo aqui um procurador da Fazenda, um advogado público, ele enxergaria de outro e talvez ele contaria outras agruras. Se fosse um juiz, talvez falasse também de outra forma. Eu enxergo de um lado e por isso que eu estou sendo bem honesto, transparente, de qual é a perspectiva que eu estou examinando, essa questão. Tá? Então, eu sou advogado privado e enxergo, os conflitos dessa forma. Assessoro as empresas e vejo elas com as dificuldades todo o dia. Todo dia chega um problema diferente envolvendo a tributação, e isso eu vou tentar compartilhar com vocês aqui ao longo do nosso semestre. Então, falando sobre a nossa matéria, tá? Eu fiz a enquete para quem tem interesse. Ela está dividida basicamente em 3 partes, tá? 3 partes eu dividiria o nosso semestre. Eu vou colocar aqui no chat para organizar aqui o que eu estou falando. Parte 1, a gente vai entender um pouco assim, o que que é essa figura Estado, como é que ele se organiza e como é que é no Brasil, tá? Então, quando a gente fala de Estado, o que que é isso? Que estrutura é essa? Como é que ele funciona? Como é que ele se organiza? E quais são as principais estruturas de Estado? Porque é importante para entender a dinâmica de como as coisas funcionam. Sem compreender isso, eu tenho dificuldade, e vocês terão dificuldade até de entender as regras do jogo e muitos dos problemas que a gente está visualizando hoje, né? O Supremo Tribunal Federal, ele virou quase que um conhecido de todos, né? Antigamente, no Brasil, era comum o brasileiro criticar o técnico da seleção. Normalmente, na geração que eu vivi, né, era indicado um técnico e a gente ficava falando dia e noite do técnico da seleção, falando mal dele pelas decisões que ele tomava. Hoje, a sociedade brasileira fala mal de alguns juízes do Supremo, um com alguma maior intensidade, né, fica falando com muita frequência,
isso é sintomático, né? E eu não estou fazendo nenhum juízo aqui, eu não estou dizendo se é bom ou é ruim, se o STF acertou ou errou, mas eu uso sempre uma metáfora para ilustrar o sintoma de uma doença. Eu vou narrar um sintoma, não estou dizendo qual é a doença, qual é a causa e se ela tem cura, mas é um sintoma. Quando a gente vai analisar uma partida de qualquer esporte, pega basquete, vôlei, futebol, qualquer esporte, e depois da partida jogada, depois da partida disputada, a gente fica falando do juiz e não dos atletas, é porque alguma coisa está errada, vocês concordam? Num, num jogo, quem deveriam ser os protagonistas? Os atletas. Ah, o time A jogou bem, o time B jogou mal. Esse atleta teve um mau desempenho, ele errou naquela jogada. Enfim, a gente comenta o jogo em si. E é isso que é o espetáculo, é o jogo. São os atletas que estão disputando lá a partida. O juiz, eles têm que simplesmente fazer cumprir a regra do jogo. Aplicar cartão quando tem que aplicar, apontar a falta, anular um ponto que não foi correto, que infringiu as regras do jogo. Ele deve ser quase que invisível. Ninguém deve saber o nome do juiz ou conhecer o juiz. Assim deveria, né? É no esporte e é assim na vida. O juiz, ele foi criado para ser o terceiro imparcial. Em qualquer conflito entre as pessoas, seja um conflito entre duas pessoas aqui, marido e mulher, dois vizinhos, um credor e um devedor, um, um fornecedor e um cliente, seja qual for o conflito, o partido A, o partido B, o conflito eleitoral, o conflito trabalhista, qualquer conflito. Então eu tenho dois polos, no mínimo, né? Dois pontos de vista, duas visões antagônicas que estão ali em conflito, e tem uma terceira pessoa que é desapegada a essas duas. Essa terceira pessoa, representada na figura do juiz, ele vai aplicar a regra do jogo, e aplicando a regra do jogo, ele tem que não aparecer, ele não deve ser protagonista e ditar os rumos do jogo. Ele simplesmente tem que fazer cumprir a regra. Quando a gente percebe que o juiz passa a ser o personagem principal, isso é bastante ruim para o país. É muito ruim. E aí a gente vai falar um pouco aqui ao longo das nossas próximas aulas a respeito disso. Então, é preocupante e volto a dizer, não estou fazendo juízo de valor sobre decisões que foram tomadas a favor de A ou de B, contra A ou contra B, não interessa. O fato de o juiz ser muito importante, ele ter despertado amor e ódio, isso é muito ruim. Não deveria ser assim. O juiz ele não deveria atrair para si esse tipo de atenção, sentimento. Mas o país está nesta fase. Isso é bastante preocupante. É muito preocupante para o que pode desenrolar daqui para frente, né? Então, eu anuncio, então, que essa é a primeira parte. A parte 2 a gente vai entender, então, como é que funciona para financiar esse Estado, né? E aí a gente começa a estudar a disciplina de direito financeiro, finanças públicas e direito tributário, tá? Que é a segunda parte do semestre. E aí como é que o Estado arrecada, o que que ele pode arrecadar, de que forma, e arrecadando, o que que ele faz com esse dinheiro, onde é que isso é alocado, como é que se gasta o dinheiro. Essa é a segunda parte do semestre. E a gente termina o semestre, terceira e última parte, com os tributos propriamente dito. Então a gente vai ter lá no finalzinho um pupurri, um resumo dos principais tributos existentes no Brasil. Então,
A gente vai agrupar ali eles por base econômica da tributação, então aqueles que incidem sobre a renda, aqueles que incidem sobre o consumo e aqueles que incidem sobre o patrimônio. E a gente vai fazer uma análise que é a terceira e última parte do semestre. Então, essa disciplina tem essa estrutura e já digo para vocês assim, e um ponto bem importante é questionar, perguntar, elucidar as dúvidas já nos primeiros dias, tá? Se hoje ficar algo aqui não resolvido, se ficar dúvida hoje, essa dúvida ela vai crescer para a próxima aula, que vai crescer para a próxima, e vai chegar lá no dia da avaliação e talvez vocês tenham muita dificuldade de realizar a avaliação. Então, não deixem a dúvida ficar um monstro. Resolvam, perguntem. Eu tenho o maior prazer em tentar responder. Às vezes, a forma como eu expliquei para um foi claro, mas para o outro pode não ter ficado tão claro assim. Às vezes, falta o conhecimento de algum conceito, de alguma expressão que pode não ter ficado clara para vocês. Então, me avisem, pessoal. Sinalizem. Ó, professor, pode explicar de novo? Não entendi. Porque digamos, o conteúdo ele é meio que feito em camadas. Quando a gente chega lá no final e ficar faltando aqui uma explicação do encontro de hoje, eu falhei enquanto docente e vocês falharam também em não ter apontado a dúvida, tá? Então, perguntem. É super importante. E também porque a pergunta ela deixa a aula mais interativa. As aulas serão essencialmente, preponderantemente expositivas, é eu falando, né? E eu sempre digo lá no direito e falo aqui para vocês que mesmo num show de humor, se vocês já foram num show de humor, stand-up comedy, alguém já assistiu, mesmo num show de humor chega uma hora que o show também cansa. Mesmo sendo engraçado, mesmo sendo divertido, chega um momento que cansa. Então, imagina uma pessoa falando aqui sobre tributação do Brasil durante 1 hora e meia. Sorte de vocês que a disciplina não é conjugada, né? Ela é fatiada, então tem um encontro na terça, outro na quinta, então torna menos maçante. Mas eu já lecionei em universidades em que os dois encontros eram num dia só, uma noite inteira, uma manhã inteira sobre o tema. Então, eu estou preparado para falar durante 3 horas, não tem problema, mas é muito mais maçante, chato, para quem está ouvindo, para quem vai fixar o conteúdo. Então, me ajudem com perguntas, com questionamentos. Às vezes, a provocação que alguém faz, assim, de questionar, de colocar, assim, em dúvida algum ponto, isso chama a atenção, dos demais, né? E isso deixa a aula um pouco mais divertida. Então, fiquem à vontade aí para dialogar, para questionar. Discordar também, é importante dizer isso. A gente está numa universidade, né? Vocês logo perceberão algumas convicções minhas sobre o fenômeno que a gente está abordando. E, de novo, eu deixei claro qual é o meu ponto de vista, qual é a minha perspectiva. Não pretendo que ela seja a perspectiva correta, já disse no primeiro dia de aula, mas é uma perspectiva e que pode ter outras perspectivas, outras visões, e elas são sempre muito bem-vindas. O diálogo, o debate, a discussão é muito bem-vindo. Então, fique muito à vontade aí para dialogar, contestar, questionar. A sala de aula, a universidade é o espaço para isso. E eu fico muito preocupado, muito, eu diria até triste, sabe? Quando se vê, assim, em alguns espaços da universidade pessoas dizendo que não querem ouvir a fala do outro, não querem ouvir determinado ponto de vista. Eu não concordo com aquela visão, eu não gosto daquela perspectiva. Mas, gente, se a gente não puder dialogar e ouvir o diferente, né, a perspectiva de
de outro ponto de vista, a gente está caminhando para um rumo muito, muito preocupante. E eu não gostaria que ninguém aqui adotasse essa visão sectarista, tá? Então, por favor, vocês perceberão qual é a minha posição ao longo do semestre, né? E não tenho a menor pretensão, de fazer nenhum tipo de proselitismo político. É evidente, a gente está falando de Estado, né? Nós estamos falando de estruturas de Estado, estruturas de governo, e volta e meia eu vou enunciar exemplos, eu vou enunciar casos, porque não tem como eu explicar o conteúdo sem dizer como é que foi feito, quem fez, quem implementou determinada medida. E aí, obviamente, vou questionar, e eu tento sempre fazer isso com a maior imparcialidade possível, tentando mostrar, à luz da legislação, erros e acertos do governo A, do governo B. Vou fazer isso. E, nessa medida, não tenho aqui a pretensão de fazer nenhum tipo de discurso político. Mas, eventualmente, aí, se isso acontecer, por favor, fiquem à vontade para se manifestar e expor, expressar, e a opinião de vocês sempre é muito bem-vindo. Mas a ideia não é debater política, não que seja esteja impedido, né? Mas muitas vezes aí acaba se associando o, a, a matéria que está sendo ministrada, o conteúdo, com algum tipo de apologia, e isso definitivamente eu não quero. Não é o meu propósito aqui, tá? Deixo claro para todos. Bom, gente, feitos esses esclarecimentos, vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro ponto, o primeiro tópico, que é ponto de partida para a gente entender o direito, não o direito do Brasil, tá? E aqui, esse primeiro ponto do nosso primeiro encontro hoje, ele nos ajuda a entender o funcionamento de qualquer país no mundo. Evidentemente que é, as estruturas e as legislações são as mais variadas possíveis, mas na grande maioria dos países do mundo, se adota um modelo que é este que eu vou enunciar. Então, eu tenho majoritariamente, para não dizer em todos, a estrutura organizada dos países em torno de um Estado. Eu estou colocando aqui essa, essa figura aqui para que a gente possa dialogar. Eu gostaria que vocês se manifestassem agora no chat, me dizendo, olha, por que a civilização humana inventou essa figura aí? Vocês devem ter consciência, né, clareza de que isso é uma criação, uma ficção, né? O Estado é uma construção jurídica, ele não existe fisicamente, né? Em última análise, empresa, pessoa jurídica, Estado, pessoa jurídica de direito público, seja direito privado ou direito público, são duas ficções. Foi uma construção humana, o ser humano inventou lá que existe uma pessoa jurídica, existe o Estado e criou essa ficção jurídica. Por que essa figura foi criada? Qual é a razão para a criação dessa figura? Quem quiser se manifestar pelo chat ou pelo microfone, fique à vontade aí para fazer. E eu acho que aqui a gente pode começar por este ponto. É o teste também para saber se vocês estão ouvindo, prestando atenção na aula. E, por favor, não me deixem no vácuo. Eu acho que todo mundo tá mandando ali no chat, prof, mas daí vou responder minha resposta aqui pra gente conversar. Eu vou ter que acho que foi a forma que a modernidade encontrou para construir uma sociedade legal. Tá, beleza, boa. Eu estou colocando aqui.
meus desenhos, eu gosto de desenhar no quadro, mas como eu estou sem quadro hoje, eu coloquei aqui essa apresentação que a gente vai construir aqui. Para ordenar os indivíduos de uma comunidade, achei que a forma que a modernidade encontrou de construir, tá, a Isadora tinha falado, organizar a sociedade para melhor administrar possíveis conflitos entre diferentes formas de sociedade dentro de um território, como forma de organização, disse o Matheus. Perfeito. Então, assim, gente, essa figura aqui que foi criada, né, do Estado, e aí a gente não precisa voltar na história, contar toda a história dela, mas foi um arranjo construído em sociedade, né? As pessoas se organizaram e pensaram, olha, a gente criando essa figura e as estruturas que estão organizadas em torno dessa figura, nós viveremos numa sociedade melhor, tá? E aí, pessoal, o que que essa figura nos traz, né? Vocês falaram ordenar, regular. Uma das partezinhas, né, dessa estrutura consiste, deixa eu botar para cá, para eu poder desenhar aqui meus bichinhos. Então, essa figura aqui, ela foi dividida em três partes. E aí eu pergunto para vocês, por que foi feita essa divisão? É, Vejam, em determinado momento histórico, o Estado, ele era uma figura única, tá? Até um determinado período histórico, Estado poderia ser identificado, e é uma frase célebre, na França, né? Do Estado sou eu, mas depois convencionou-se dividir o Estado em três partes. Por que que foi feita essa divisão aqui? Isso é importante para a gente entender o funcionamento do Brasil, tá? Funcionamento do Brasil. Para zelar, mediante-se zelar pelas decisões em nome da coletividade, para combater o autoritarismo de quem tem o poder, disse a Chiara. Se for fragmentado, existe certa harmonia entre elas, então uma não acaba sobrepondo a outra. Ítalo. Perfeito, o Ítalo, a Chiara, vocês mataram a charada. Então, se a gente está falando aqui de. Bom, voltando lá atrás, né? É melhor ter uma estrutura que não seja o Ederson, a Chiara, a Amanda, a Isadora. É uma estrutura que a gente delegou, né? Um comitê, uma organização, uma junta, um grupo de pessoas que vão é, buscar zelar aqui, organizar a nossa vida em sociedade. E para esse grupo, né, que nas civilizações antigas mais remotas era aqueles líderes do clã, da tribo, pessoas que tinham alguma vinculação com divindades, com alguma questão espiritual, mas na modernidade, né, no mundo contemporâneo, são pessoas que são eleitas, escolhidas por nós. Essas pessoas, elas representam ali esse Estado, elas são a representação do Estado, mas o ponto que foi dito aqui pelo Ítalo, que eu acho que é bem importante, e o Renato complementou, né? O Renato complementou bem aqui. A divisão do poder é justamente para fragmentar, ela é proposital. Então, o poder estatal concentrado em uma única pessoa, num único grupo, ele acaba gerando arbitrariedades, decisões equivocadas, oprimindo certos grupos, e se convencionou criar uma fragmentação, porque dessa forma o poder não estaria concentrado na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E aí se convencionou criar essas três estruturas, certo? Então, e essas três estruturas, desde lá o período das revoluções liberais, revoluções burguesas até hoje,
com ligeiras ajustes e adaptações em cada país, elas são rigorosamente iguais. Então, claro, para cada país, para cada estrutura, se a gente for observar, esse estado, essa divisão do poder estatal tem algumas adaptações, mas invariavelmente ela está dividida ali numa estrutura responsável pela governança, né, por administrar, que é o poder executivo, e aqui quem é que chefia, né, o, o nosso poder executivo? É o presidente da República. Presidente da República. E no Brasil, quem é que chefia o Estado? Presidente da República. Então, a chefia do Estado e a chefia do Executivo está na mão de uma única pessoa no país. Isso é dito por alguns analistas como um dos problemas do nosso modelo republicano. Se a gente for ver na França, por exemplo, o presidente da República, ele não é o chefe de governo. Existe o primeiro-ministro, agora a França se envolveu em confusões, né? O presidente da França dissolveu o parlamento, determinou a convocação de eleições, saiu derrotado nessas eleições e aí tem que formar agora a maioria para governar. E aí estava em vias lá de formar o gabinete do primeiro-ministro. No Brasil, o nosso presidencialismo tem o chefe de Estado, o chefe de governo na figura de uma só pessoa, o presidente da República. E o poder legislativo, ele tem lá a prerrogativa a poder legislativo tem a prerrogativa de criar as regras, né? Criar a legislação. É o legislador, né? O membro do poder legislativo que cria as regras. Essas regras, elas são, por excelência, né, majoritárias. Então, é a vontade da maioria, a maioria expressa no parlamento, né, a maioria da população elegeu representantes, aquela maioria que está lá toma decisões que são majoritárias, e essas decisões representam a vontade da maioria, que são as escolhas políticas que a nossa nação fez. E aí, eventualmente, essas decisões majoritárias, elas nem sempre estão corretas. E nem sempre elas tutelam adequadamente os direitos de todos. E especialmente, por vezes, ah, ah, prejudicam minorias. E aí a quem compete defender minorias. A quem compete ser a voz da minoria, né? Da expressão de uma parte da sociedade que não teve o seu anseio atendido pela votação majoritária, mas que vai ser, digamos, amparado pela, pela estrutura estatal. É o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário tenta resolver conflitos e ele só deve agir. Essa informação aqui é bem importante, tá? Para entender algumas coisas que estão acontecendo. O poder, na visão de Montesquieu, né? Vocês devem saber que boa parte dessas ideias estão no espírito das leis de Montesquieu. Na concepção montesquiana, o poder legislativo, o poder judiciário, ele era o poder nulo. O poder que, se a gente fosse atribuir peso, um valor, uma nota, seria zero. Ele não tem, ele não deve nem aparecer. Ele só vai ser demandado quando surgir o conflito. Então, se tem uma administração que está administrando bem, tem um legislador que criou boas regras e as pessoas estão cumprindo, o judiciário nem precisaria existir. Suponhando, suponhamos que vivêssemos aí numa sociedade com anjos. E esses anjos não cometessem nenhum equívoco. É uma utopia, né? Obviamente. Mas eles não teriam conflitos, por óbvio. Mas ainda assim eles precisariam de regras, ainda assim precisaria da legislação do direito? Imagino que sim. Mesmo numa sociedade de anjos, nós precisaríamos de ordem. E por que que a gente precisaria de ordem? Vocês falaram agora há pouco, falaram agora, e justificaram a existência do Estado com base nessa ideia de ordem, organização, regulação da vida em sociedade.
Eu gosto de usar uma, uma explicação que, deixa eu usar aqui, essa essa placa aqui vocês todos conhecem, né? Todos sabem o que ela quer dizer e vamos combinar que ela é universal. Isso daqui é uma regra jurídica, concordam? Então, de onde é que saiu essa placa? De onde é que surgiu? O Poder Legislativo criou o Código de Trânsito e aí ele pegou e disse, ó, tá instituído, criado o Código de Trânsito brasileiro. Então, a legislação de trânsito tem lá todas as regrinhas, limite de velocidade, tráfego nas vias e a sinalização, que expressa uma regra, uma convenção social que virou lei. Então, é lei. E o que que essa placa ela significa, especialmente para a organização social, né? Que quando nós estivermos num cruzamento, duas vias, imaginem só num cruzamento, se nós não tivéssemos essa convenção social e a todo momento que nós estivéssemos num cruzamento, nós tivéssemos que ficar fazendo uma negociação individual, casuística, com os motoristas. Imagina a confusão. Tentem imaginar aquelas cenas que a gente já viu, né? Não sei se alguém já teve a curiosidade, o prazer de conhecer alguns países lá no Oriente, e sempre muito lembrado, né? A Índia, o Paquistão, são países, Tailândia também tem um trânsito bastante caótico, em que a convenção social ela é meio que desprezada, né? A regra de trânsito é meio desprezada. E aí as pessoas fazem, no dia, no cotidiano, o arranjo e as combinações ali para se organizar. E, obviamente, aquela organização não funciona muito bem, né? Pelo menos ao nosso olhar ocidental. A regra de trânsito, para mim, é um exemplo claro de uma convenção, uma combinação que foi criada para facilitar e dar fluidez ao trânsito. Se nós não precisamos negociar, então eu sei que na preferencial eu posso passar, e se eu estou na via em que tem a placa de pare, eu tenho que reduzir a velocidade, parar no cruzamento e verificar se eu posso ultrapassar. Essa placa, ela também é emblemática para mostrar um pouco do porquê a gente tem um país com tanta dificuldade de desenvolvimento socioeconômico. E uma das razões, teve alguém aqui que falou que faz economia. Eu gosto muito de dialogar com a economia. Eu leciono economia política na faculdade de Direito. E é dos economistas que vem a explicação do que eu vou trazer aqui para vocês. Colega, deixa eu ver se eu resgato aqui. Quem foi que falou? Não me lembro quem foi que falou, mas alguém falou que é. Ah, foi o Matheus. É, mas eu não devia ter lembrado, porque o Matheus disse que não tá nem aí, ele só tá fazendo pelos créditos. Brincadeira, Matheus, tô brincando. Ah, os economistas, uma corrente da economia chamada institucionalismo, eles dão uma explicação que eu considero bastante elucidativa do porquê a gente tem dificuldade no Brasil e em muitos dos países subdesenvolvidos, né? Ou numa linguagem mais politicamente correta, países em desenvolvimento. Esses países em desenvolvimento têm muita dificuldade porque o- as regras do jogo, as regras do jogo, elas não têm a força e o respeito que deveriam ter em qualquer sociedade. E a placa de pare, ela é emblemática nesse sentido. Então imaginem o seguinte: aqui todo mundo
Normalmente até tem alguns estrangeiros que frequentam a nossa universidade. Não sei se tem algum estrangeiro aqui e gostaria de se identificar. Às vezes tem, é legal ver esse traço cultural assim da cultura de outras localidades. Bom, não responderam, imagino que não tenha ou a pessoa não tenha se manifestado. Mas nós aqui, então, suponho que todos sejam brasileiros. O que que significa a placa de pare em Porto Alegre, meus amigos? Na lei, a gente sabe o que que significa. A lei é: chegou no cruzamento, tem uma placa de pare, você deve frear, parar. A placa de pare em Porto Alegre significa o quê para os porto-alegrenses? Ela pode significar reduzir a velocidade. Se você estiver de noite, é para dar um sinal de luz e uma buzinada, dizendo que você vai passar mesmo assim. Tem determinadas épocas do ano, não sei se vocês têm essa memória, assim, feriados, né, festas, datas festivas, Natal, Ano Novo, Carnaval, em que a cidade fica vazia e que a placa de pare não é nada. A pessoa passa simplesmente como se fosse roleta russa. O que que isso ilustra, pessoal? O que que isso ilustra? Nós temos uma regra, essa regra é muito clara, ninguém tem dúvida do que ela significa, de que ela deve ser cumprida e que, ao descumprir, tem uma sanção. O Código de Trânsito aplica a sanção, tem multa para quem descumprir, mas a gente, do nosso jeito, né, nosso jeitinho brasileiro, entende que, bom, ela é a regra, mas também, se eu não quiser cumprir, também não tem problema nenhum se eu descumprir. E um ponto importante, né? A fraqueza das regras, e o segundo ponto é o que se chama na língua inglesa de enforcement, que é difícil até traduzir para o português, seria algo como a obrigação. O Vinícius falou, dá uma olhadinha e passa. É, e isso é muito simbólico, né, Vinícius? Isso é, digamos, replicado em todas as nossas regras todo o dia. E aí, o que que acontece, né, quando uma regra é descumprida? Bom, se o Ederson não parou na placa, o Vinícius vai pensar, eu também não vou parar. Aí o Matheus, se o Vinícius e o Ederson não pararam, eu também não paro. E aí a gente gera um ciclo vicioso. A gente presume que ninguém cumpre a regra. E por não cumprir a regra, a gente vive com mais dificuldade. O que na linguagem econômica, que para homenagear o Matheus, os economistas atribuem isso a custo de transação. E aí, os economistas apontaram e disseram: olha, pessoal do direito, vocês têm um papel importante aqui. Vocês podem reduzir custos de transação. Se vocês desenharem regras boas, se o desenho das normas for bem feito e especialmente se aquela sociedade cumprir as regras. Agora, se a gente tem dificuldade de fazê-las cumprir, se a gente não acolhe as regras e não cumpre por questões das mais variadas natureza, dentre elas uma questão cultural, a gente passa a ter muita dificuldade. Imaginem só o quanto é dificultoso nas relações entre empresas, né, e muitos dos colegas aqui são estudantes de administração de empresas, para que a gente possa ter uma relação comercial adequada, satisfatória. Se a gente tem a cultura de que as regras não são cumpridas e se não cumprir não dá nada. Então, quando eu vou contratar com alguém, com um desconhecido, é muito difícil, porque eu presumo que esse desconhecido ele é um brasileiro típico. E o que que é um brasileiro típico? Ele assinou o contrato, mas também aquela assinatura no papel não vale nada. Se eu levar para o judiciário, a gente vai discutir durante 10 anos e aí talvez aconteça alguma coisa, tenha alguma consequência. Então, esse é, digamos, o ciclo vicioso que
o desrespeito às regras e a má organização social gera. E aí, o que que a gente vê em comum em países desenvolvidos? O que a gente vê como traço característico que não é por acaso, tá? De nações desenvolvidas. Cada um, ao seu modo, conquistou o- um nível satisfatório, um nível adequado, positivo de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, por várias razões, tá? Não existe uma única explicação, não estou simplificando aqui. Mas em muitos países, ou como traço comum em todos eles, está o respeito às regras do jogo. Na grande maioria do tempo, na grande maioria dos casos, as regras do jogo são respeitadas. E isso gera uma facilidade para poder empreender, para ter relações sociais mais estáveis, previsibilidade, organização. Imaginem só, é difícil até para vocês aqui, eu vejo que muitos de vocês são bastante jovens e não viveram o período antes do Plano Real. Mas o Plano Real ele é novo numa perspectiva histórica, né? O Plano Real completou 30 anos. 30 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente vivia sem certeza de quanto o meu dinheiro valia amanhã. Vocês conseguem imaginar, esse nível de insegurança, de incerteza? Hoje, o dinheiro que eu tenho na minha carteira vale quanto para eu adquirir bens, comprar e trocar por produtos ou serviços amanhã? As pessoas, há 30 anos atrás, não sabiam. Então, só para ter um exemplo de uma regra do jogo, né, que é as normas que regem o sistema monetário, do quão é recente uma certa estabilidade no país. A democracia, ela é extremamente jovem, né? A gente tem um período aí de 88 para cá, primeira eleição lá em 90, né? Eleição direta, depois da redemocratização, a gente tem um período muito recente de um período democrático com várias instabilidades ao longo do caminho. Então, tudo é muito novo no nosso país e, obviamente, a dificuldade para a gente dar essa previsibilidade é inerente. O que que eu queria deixar aqui como finalização do nosso encontro de hoje? E reflexão também para o nosso próximo encontro. É, eu preciso sair. Não tem problema, pode sair. Eu só pediria que vocês só colocassem o nome. Eu não sei se é o seu nome mesmo, se é um nickname ali. Para aqueles que estão presentes, só escreve ali o seu nome. E se for um nome comum, coloque nome e sobrenome para eu ter a lista de presença, tá? Então só coloca ali no chat. Se for o nome ali, não tem problema, já está registrado. E com isso eu tenho a lista de frequência aqui no chat. Pediria para que vocês anotassem, que vai ser o meu controle do dia de hoje, tá? Então, para encerrar, para concluir aqui a nossa aula de hoje, nós temos essa figura aqui do nosso Estado, essa figura criada pela civilização humana, aperfeiçoada ao longo dos tempos, né, para chegar na moldura que a gente tem hoje, com essa tripartição e com essa, digamos, constante eh, fricção, né, acomodação de poderes, que acontece ao longo dos séculos, não só no Brasil. A gente olha para o Brasil hoje e se assusta, às vezes, com a briga entre executivo, legislativo, judiciário, mas isso aconteceu ao longo dos séculos, em todos os lugares. Sempre há um tipo de tensão, e nos países em que tem estruturas bem resolvidas, essas tensões são acomodadas ao longo do tempo e a gente consegue aí ter eh, fóruns de resolução dos conflitos. E aí a gente
consegue estabilidade política nesses países. O Brasil, como eu já disse, né, ele é jovem, é recente, a nossa história digamos, estabilidade política, de democracia, então é natural que a gente esteja aprendendo ainda a lidar com ah, certas situações. Aí eu coloco a seguinte pergunta, tá? Essa estrutura que eu estou chamando aqui de Estado, tá? Essa estrutura com três partes, né? Que eu estou colocando aqui, eu vou colocar numa cor aqui diferente para. Ficou horroroso isso aqui. Vai. Essa estrutura que eu coloquei aqui para a gente examinar, né? Estado, com as suas três, essa tripartição clássica e que está presente no país, ele precisa, obviamente, de recursos para poder funcionar. Então, como é que o judiciário vai funcionar? Pode ser o judiciário mais enxuto do mundo. Pode ser o judiciário com um único tribunal com pouquíssimas pessoas. Pode ser um judiciário gigante. Pode ser o executivo mais enxuto. Pode ser um executivo gigante. Pode ser o legislativo pequenininho, de uma Câmara de Vereadores de um município que tem 7 vereadores. Ou pode ser o Congresso Nacional que tem 513 deputados. Pode ser o estado menor, o estado maior, a estrutura pequena, a estrutura grande, ela invariavelmente dependerá de recursos. Recursos. E aí a pergunta que eu faço é, da onde provirá, da onde virá o recurso? Essa é a pergunta que eu faço aqui para financiar o Estado. Da onde que vem aqui o dinheiro que abastece essa estrutura estatal e que permite que as pessoas consigam essa estrutura seja mantida. E aí, essa é a pergunta que vai nortear o nosso encontro de quinta-feira. Então, a gente falou sobre a razão de existir do Estado, por que que ele existe, como é que ele está dividido, quais são as atribuições de cada uma das partes, e aí agora a gente vai para a pergunta de como é que ele é mantido, como é que ele é custeado. E isso é um problema que a gente vai enfrentar na aula de quinta-feira, tá? Eu vi que o pessoal foi colocando os nomes aqui. É, Raquel Paiva Barreto, beleza? Laura, tá. Todo mundo já colocou ali os nomes. Então, maravilha, pessoal. Obrigado por incluírem aí os nomes e esta é a nossa lista de frequência do dia de hoje. Eu vou batalhar aqui para quanto antes a gente descobrir qual será a nossa sala desse semestre. E tão logo eu descubra, eu vou informar no Moodle, vou colocar ali no encontro, no nosso encontro, e vou mandar pelo chat do Moodle, que normalmente comunica nos e-mails de vocês. Então vocês saberão lá aonde será o nosso encontro de quinta-feira. Agradeço muitíssimo pela atenção aqui e lembrem da pergunta, né? Eu deixei uma pergunta para a aula da semana que vem e eu quero que vocês me ajudem a respondê-la para a gente começar o encontro de quinta-feira. Um bom semestre a todos e até quinta-feira que vem. Certo, gente? Um grande abraço aí, até quinta.